Então dá pra ver, irmão, né, que estão assistindo esses ensinamentos que eu faço, do estudo, é que para os judeus a normativa de pregador, né, seria o pregador, né? Aí tem o adjetivo do verbo, né? Pregador, pregadora. Só que o primeiro nome seria o pregador, mas seria normativa para ele e ela. Então a gente tem que entender um pouco de verbo também, até para entender a Bíblia, né? Porque Deus não faz exceção de pessoa e Deus não discrimina. A mulher e o homem são para o bem de Deus, para ser pregadores, para ser ministros da palavra de Deus. Não existe o homem, só o homem vai pregar, só o homem vai falar de Deus. Não, a mulher também. E isso já no Antigo Testamento para os sentinelas, tanto o homem e tanto a mulher. É tanto que os provérbios, os estatutos foi feito por homens e mulheres. Então isso deixa bem claro que Deus usa homens e mulheres. Deus não faz exceção de pessoa. Então, para a gente tirar essa parte discriminativa, porque Deus não faz essa discriminação. Deus não faz isso mesmo, né? O pregador, quando está o livro pregador, é na normativa do verbo, né? Pregador, pregadora, ela e ele. Então, para entender, a gente vai ainda chegar nesse livro. Então, o livro de Isaías, por finalzinho, vai falar de Davi. Como é que Davi era aliado do povo judeu? Porque também Davi passou por muitas coisas, né? Porque o refúgio de refúgio de Israel, quando ele estava ali em Israel, ele tinha um refúgio que era Dubai. Porque quem foi que teve mais abrigo, quem ajudou mais a Davi se manter firme foi o povo hebreu de Dubai. Então, pelo fato de Deus falar muito grandemente para o povo de Deus, tanto Jacó, porque Davi, ele se casou com quem? Com a filha de Jacó, né? Então ele se aliou no final a Abraão, a parte dos judeus. Então por isso que vai mencionar o nome de Davi ali no final do livro de Isaías, porque os judeus se aliou mesmo a Davi, né? Porque devido a esses conflitos daquele tempo, porque eles tiveram que abandonar todos os Emirados e correr o mundo e sobreviver. Então, a gente, graças a Deus, Deus sempre manda aliado. Acho que Deus, ele sempre vai colocar pessoas para que a gente possa ter força, né? Para poder entender, para poder ter aliado. E a gente não entra em controvérsias. Não, mas quando a gente vai ler a Bíblia, falar da Bíblia, fazer esse documentário, a gente vai entender o que se passa na Bíblia, né? O que está acontecendo com a Bíblia hoje, a nossa atualidade. As pessoas fazem muito livro, fazem muitas coisas, questionamento, muda algumas coisas e as pessoas ficam meio perdidas. Se vocês for ver na nossa atualidade, tem várias denominações de igreja, né? Eu sou da igreja batista tradicional, mas aí tá vendo várias igrejas batistas. A igreja batista tudo, a igreja batista de célula, a igreja batista de Betel, a igreja batista... Isso está confundindo a mente das pessoas, né? As pessoas, quem é antigo, cristão, fica mesmo na igreja batista tradicional, que agora se pega até uma organização, a PIBNI. Então, seria as normativas para os batistas, seria as faculdades teológicas, seria o curso teológico, seria o curso da PEC, seria os evangelistas, seria a ação pastoral, porque aí, existe, né, a ação, aí fala ação pastoral, que se abrange até o clero também, que eles alegam que é uma coisa espiritual, o homem tem que estar presente lá pastoreando com a esposa. É o que a comunidade se agarra nessas coisas, né? Mas não é o que a Bíblia diz. Por isso, para o povo muçulmano, para os doutores da lei, para a Torá, para quem é muçulmano, não, tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Porque Deus usa o que? O pregador, pregador e ministro de louvores, sentinelas de Deus, para proferir justiça, para pregar e para que Deus possa usar para proferir aquilo que Deus quer falar aqui na terra, né? Essa terra, quando teve problema, Deus veio aqui e amou o mundo tão grandemente que enviou Jesus para que todo que ele cria não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, não podemos ignorar
o que Deus fala. Porque se a gente começar a ignorar, falar que Deus não está falando, que Deus não fala, então, meu irmão, aí é o que fala em Apocalipse, os anticristos. É quando uma vez eu vou fazer um vídeo, muita gente fala isso, me tira aí, depois, fala um pouco da minha vida. Pô, eu explano a minha vida ministerial e tudo, mas é o que a gente fala assim, os anticristos, porque as pessoas Deus não falou. Claro que foi Deus que falou, Deus fala, Deus é espírito e verdade. Então não pode fazer questionar a Deus. A gente vai questionar Deus? Não, Deus tem o dom de tirar e dar a vida. Deus é o Deus da prosperidade. A gente fica às vezes próspero porque se servo de Deus. Então essas pessoas serviram a Deus, oração próspera, oração viva até hoje. Nós, como eu sou descendente de profeta Isaías, a minha geração é perpétua. Eu creio na Bíblia e no final do Apocalipse. Será para todos sempre, amém. Entendeu? Nada eu temerei. Eu não vou temerei aquilo que o homem venha contra mim. Eu não temerei sobre a haste de mal. Eu não temerei sobre as obras malignas. Eu não temerei contra o próprio diabo. Eu não vou temer. Eu vou temer sim ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Então, é o que o profeta Isaías alerta, é que nós, judeus, nós temos que ter Deus em nossa mente total, né? Então a gente é diferente um pouco, porque é judeu, nós somos um pouco diferente, porque a gente vai crer em Deus e vamos seguir em frente. Com as nossas convicções, com a nossa certeza que a nossa vida tem que se prevalecer. As pessoas não podem querer tocar na nossa vida. As pessoas não podem achar que pode puxar o seu cabelo, que pode dar um tiro em você a troco de nada. Não, isso não existe. Então, a Bíblia ela é bem clara que devemos ter o nosso único Deus. A abreviatura de Deus, elas têm que estar no nosso coração igual a tábua de esmeralda. Então, fica esse recado para vocês, irmão. O mundo continua, as igrejas continuam, né? O mundo gospel, o mundo de editora, a Bíblia existe, né? Mas tem essas controvérsias, essas causas e tal, para os irmãos saber que essas famílias existem, que esses episódios chegam até os tribunais, né? Por várias questões de vida, de nomes, e isso é uma coisa que a gente tem que entrar em alerta. Um beijo, tchau, e um bom dia para vocês.